informação. 94. São 7h31, estamos de volta. Nós estamos entrevistando os candidatos a prefeito na cidade de Bauru e hoje estamos recebendo a candidata Chiara Ranieri. Chiara, bom dia. Bom dia, amigos aqui da 94. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Chiara, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Vamos começar a falar sobre a cidade, vamos falar sobre essa campanha que está começando. E eu queria começar falando por uma questão que está aí, a gente acabou de discutir esse problema com a Defesa Civil e com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que é a questão da escassez hídrica e os problemas que isso tem provocado em Bauru já há muitos anos. Chiara Ranieri eleita, qual seria a primeira atitude em relação a esse enfrentamento que envolve não só Bauru, mas a região como um todo? É isso aí, não é só Bauru, é a região toda e principalmente, Tizoco, quando nós temos um olhar para a questão da captação de água de superfície, rio, né? Porque se a gente for pensar em perfuração de poços, a gente não tem essa visão, né? Eu tenho ouvido algumas coisas que me preocupam. Nós temos uma situação de 130 mil bauruenses, aproximadamente, que recebem água pela captação do Rio Batalha, né? Um rio que tem água, mas não tem fluxo, um rio que está bastante assoreado, que precisa continuar com as ações de desassoreamento, que começaram a ser feitas recentemente, né? O desassoreamento dos seus afluentes também, principalmente os dois córregos que desaguam direto ali na bacia de captação, na lagoa de captação do Batalha, né? O Ventura e o Veado, um é Bauru, o outro é Piratininga. Então, esse desassoreamento é extremamente importante, porque ele traz para a lagoa também dejetos que permitem que a condição de reservação da água fique menor. Então, se a gente tem lá uma lagoa que ela pode ter 3,20 metros de profundidade, se ela tem lá a sujeira, né, que vem trazida dos córregos, do próprio rio, mais as plantas aquáticas que nascem ali, você tem uma redução dessa reservação, né? Então, continuar o trabalho de desassoreamento, fazer a limpeza da bacia, né, essa calha da bacia que está impossibilitando que tenha essa reservação. Fazer mais uma reservação, né, que também é uma previsão já, e a gente sente muito que não tenha sido feita ainda, mais uma reservação para que nesse período de estiagem a gente tenha condições de suprir essa quantidade de água que sempre foi captada ali pelo Batalha, e óbvio, né, continuar com os trabalhos de execução das obras do Plano Diretor de Água, que vai ser revisado novamente o ano que vem, foi revisado em 2021, e vai ser revisado novamente o ano que vem, já considerando mais duas situações. O rebaixamento do aquífero Guarani, que nós tivemos as perfurações de poços que estavam previstos no Plano Diretor de Água e que não estão produzindo a água que foi estimada, né? Então, isso precisa ser considerado na revisão do Plano Diretor de Água. E mais uma outra situação, né, que nós já conversamos com vários técnicos, que é a possibilidade, né, de termos estudos concretos de captação de água em outras bacias, como a bacia do Rio Bauru, né, e também do Tietê. Você é aí um conhecedor profundo do Rio Tietê, ele não está tão distante daqui, né? Então, assim, Bauru tem água? Tem água, não temos água em casa, mas tem água, né? O que a gente precisa é trazer água para casa, agilizar os processos, os estudos, os projetos e executá-los rapidamente. O Chiara, eu sempre questiono aqui que eu acho que o presidente do DAI precisa executar o projeto da administração municipal. Ele não pode ser o rei da Inglaterra quando ele assume a presidência do DAI. E, invariavelmente, independente de governo, independente de qualquer coisa, cada presidente do DAI que assume o DAI parece que
sabe, resolve ouvir uma ala, ou seja interna do DAI, ou seja externa, ou essa teoria ou aquela teoria, e no final das contas, aquilo que tinha que ser seguido já há 10 anos, aquilo que foi transformado em lei, se não me engano, em 2019, que é o plano diretor, nem mesmo do ponto de vista da colocação em prática daquilo que era o mais básico, exatamente, para evitar a escassez severa de água que a gente está tendo agora. Seu presidente do DAI vai ser o rei da Inglaterra do DAI ou vai cumprir aquilo que a prefeita determinar? Vai ser o rei das águas, né, Tizoco? Lá em 2012, quando eu fui candidata a prefeita, eu era a rainha das águas. Tinha os memes Chiara de Iemanjá, porque eu falava muito da água. Mas se tivessem prestado atenção, os governantes que vieram na sequência para a questão da água, porque se água é prioridade, então vamos colocar como prioridade, né? Então, os recursos do DAI não são suficientes. Vamos buscar, então, os recursos? De que forma a gente busca? Poxa vida, o que não dá é para as pessoas ficarem sofrendo 3, 4 dias. Eu conversei com famílias que estavam há 7 dias sem água, agora, esse ano. Então, não dá para aceitar, né, que a prioridade, que é a água, né, não tem os investimentos necessários para resolver a questão. E depois a gente gasta com caminhão-pipa o que dava para perfurar 2 ou 3 poços. Marcos. Chiara, em relação à saúde, o que você tem a dizer nessa situação gravíssima que a cidade atravessa? Primeiro que a gente, toda vez que começa aí um governo, a gente escuta assim, nós precisamos atender primeiro as questões, os problemas que estão relacionados à atenção básica. Eu ouvi isso, o vice-prefeito, inclusive, que foi secretário de saúde no primeiro ano, né, com um projeto bacana, nós vamos avançar nos programas de saúde da família, que nós sabemos que precisa, né, todos nós concordamos, mas avançamos o quanto? Quase nada. Se nós não tivermos atenção básica resolvida, qualquer pessoa da área da saúde vai dizer a mesma coisa. Nós vamos congestionar as UPAs de problemas. E aí, olha que interessante, quando a gente vai conversar na Diretoria Regional de Saúde, o que a gente escuta? Eu fico com vergonha, toda vez eu fico com vergonha, né? Olha, Bauru tem um problema a ser resolvido, porque nós fazemos internações de infecção de urina. Por que Bauru tem tanta internação de infecção de urina? Porque não tem posto de saúde, porque não tem estratégia de saúde da família, porque não tem consulta, porque não tem a resolutividade antes da pessoa chegar numa UPA com uma infecção muito grave. Por que tem uma internação de unha encravada? Poxa vida, a gente encaminhar um paciente para vaga hospitalar, que é um leito extremamente requisitado, porque a gente sabe que está insuficiente no momento por causa de uma unha encravada. Por que chegou nesse ponto? Porque não teve atenção básica. Aí uma outra situação, nós temos pacientes internados nos hospitais que precisam do suporte da Secretaria da Saúde para o paciente chegar em casa. Então, por exemplo, atendi uma filha semana passada, porque é a mãe que estava internada de alta, e ela precisava de um cilindro de oxigênio. Ela entrou em contato comigo, já fazia 5 dias que a mãe estava de alta, e a Secretaria de Saúde só ia liberar o cilindro de oxigênio depois de 10 dias da solicitação. Então, 10 dias a pessoa deprimida num hospital, porque queria ir embora para casa, estava de alta e não podia, porque não tinha estrutura da saúde municipal. Então, essa relação saúde municipal com saúde estadual precisa ser melhor resolvida. E o pior é que a gente sabe que essa questão é de Bauru. Não é dos municípios da região, é de Bauru. Então, a gente tem que assumir o compromisso de resolver essa questão da atenção básica. Nós temos que avançar, tem que avançar no programa de saúde da família. Nós temos que ampliar as equipes. E é importante, porque assim, a gente fala de unidade básica de saúde. Nós temos várias, e ótimo que tenhamos. Mas a estratégia de saúde da família ela é cofinanciada pelo governo federal. Ela acaba saindo mais barato para o município. Então, é aí que nós temos que avançar. Nós estivemos no Jaraguá esse final de semana, e ali a gente tem uma população de mais ou menos 10 mil pessoas. Não tem ali uma unidade básica de saúde, não tem uma unidade de saúde da família. Ali teria que ter pelo menos 2 unidades. Eles vão na Nova Esperança para ser atendido. Então, assim, mapear onde é que nós temos os gargalos, estabelecer estratégia de saúde da família e
né, avançarmos, sim, na questão das consultas, que é importante, os exames que demoram para os resultados chegarem, tudo isso daí é responsabilidade do município, e nós vamos fazer. Chiara, dentro dessa abordagem, nós inclusive já discutimos várias vezes, inclusive aqui, Marcos, você lembra bem do seu xará, o Marcos da Associação Paulista de Medicina, e a linha de abordagem foi exatamente essa. Mas eu queria te questionar sobre o seguinte, dentro dessa visão do seu programa de governo, entraria ou não entraria um hospital municipal? Entraria, e nós conversamos também na Diretoria Regional de Saúde sobre o perfil desse hospital, né? Qual seria o hospital que seria um braço do atendimento hospitalar, né? Porque a gente não pode pensar que nós somos isolados, sozinhos. Então, assim, qual é a orientação? Um hospital para baixa complexidade, tá? Esse seria o ideal, do ponto de vista dos técnicos, dos especialistas em saúde, da área hospitalar. Esse então, seria para cuidar da unha encravada, caso precisasse. Também, Mais ou menos por aí. Tizoco, entendeu? Exatamente. E aí, como a gente faria isso? Né, a gente fica perguntando por que não foi feito até agora e como a gente faria. Há um tempo atrás, eu participei pela minha instituição da autorização dos cursos de medicina pelo país todo, no formato do programa Mais Médicos, né? E na ocasião, as autorizações de curso de medicina, que são bastante restritivas no Brasil, ela acontecia quando a região onde um curso de medicina poderia ser instalado tivesse uma rede SUS e hospitalar robusta. Para ampliar essa formação de médicos, o que o governo federal na época fez? Ele criou uma estratégia assim, olha, vocês não vão construir hospital, então o hospital não é mais requisito. Se você for aqui em Marília, você vai pegar, por exemplo, Unimar. A Unimar tem o hospital dela, porque foi autorizado numa época que o hospital era requisito. Então ela tinha que construir o hospital. O hospital serve a quem? Serve ao município, né? Mas foi a faculdade que montou. FAMEMA, mesma coisa, né? Aqui, o que aconteceu com a Uninove? Nesse programa, ao invés de se construir o hospital, você entrava com uma contrapartida para usar a estrutura que já tinha montado, para se autorizar cursos rapidamente, né? E eu participei desse processo, então eu conheço detalhadamente o que é que se ofereceu. Aqui, a Uninove ofereceu 10% da mensalidade. Então, hoje, nós já temos mais de 22 milhões de reais, né, guardado para se investir em SUS, tá? Porque a formação do aluno da saúde é no SUS, não é só no particular, é no SUS. E aí, nós temos um recurso que precisa ser olhado e estabelecido uma estratégia para atender a cidade de Bauru. O hospital é uma possibilidade, uma grande possibilidade, porque serve a quem? Serve aos alunos da Uninove que estão fazendo estágio fora de Bauru, né? Serve à cidade de Bauru, que precisa desse atendimento, né? E com certeza a gente retém profissionais formados aqui que conhecem a cidade, conhecem a realidade e que vão trabalhar numa rede, né, já previamente organizada para tal. Bom, o próximo prefeito que vai assumir aí a partir de janeiro, você tem conhecimento disso, que eu vou dizer aqui, mas é um absurdo que eu vou dizer. Os problemas em Bauru são muitos. Então, Né? Qualquer cidadão bauruense sabe que os problemas na cidade de Bauru são muitos. É distrito industrial precisando de uma infraestrutura, é a questão das Nações Unidas com alagamento, é a estiagem programada toda a época de seca, que falta água para mais de 100 mil pessoas, não tem plano diretor, não tem plano de zoneamento, é um restaurante que foi montado no zoológico e está lá e não funciona. Então, existe uma realidade hoje na cidade de Bauru que as pessoas precisam falar sobre isso. Então, como é que é para você, sendo prefeita, sentando na cadeira a partir de janeiro, como é que passa na sua cabeça? E agora? Como é que vai ser? Como a gente está nesse meio já há bastante tempo, Marcos, eu acho que existe uma clareza maior. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê os problemas, mas existe uma clareza maior
né, da organização e de como enfrentar. Uma coisa não impede que outra seja executada, né? Então, nós temos vários problemas, mas nós temos responsabilidades também em todas as frentes. Então, por exemplo, uma visão que eu tenho, né, de mundo e de cidade. Nós temos hoje, como principal instituição da nossa sociedade, a escola. É a escola. A escola tem metas a serem cumpridas. São metas municipais, são metas estaduais, são metas nacionais e são metas mundiais, né? Então, a ONU tem metas para se entregar escolas de tempo integral. Isso é no mundo. E nós temos as metas nacionais também, que nós estamos longe de cumpri-las. Nós temos que avançar na questão da escola em tempo integral. Por quê, além de tudo? Porque nós temos hoje uma rede de assistência social como braço da escola, para atender as questões de vulnerabilidade, que são imensas, e vou trazer um dado aqui. Se nós temos 25% do orçamento do município sendo investido em educação, nós temos mais 5% na assistência social, que não são suficientes, precisam ser ampliados. Neste momento, não tem outro caminho a não ser ampliar os recursos da assistência social. Ah, é para sempre? Não, não é para sempre. Por quê? A partir do momento que você tem as escolas em tempo integral também, muitas das crianças, que é um grande percentual do recurso que é aplicado na assistência social, nos projetos, no contraturno e tudo mais, vai ser canalizado para a educação. Então, assim, o que a gente precisa entender? Que a assistência social hoje, ela precisa de atenção. Só que ela tem que ser uma assistência social emancipadora. As pessoas têm que sair, elas não têm que ficar na assistência social. A assistência social é para atender a uma realidade de momento. Como é que a gente faz para as pessoas saírem da assistência social? Com desenvolvimento econômico. Se nós não tivermos desenvolvimento econômico, a nossa assistência social não vai dar conta de atender às demandas da nossa sociedade aqui de Bauru. Nós temos uma política, hoje em Bauru, de desenvolvimento econômico trágica. Trágica. Para o comércio é trágico, para o serviço é trágico, e para a indústria nem se fala. Nós não tivemos uma indústria chegando em Bauru nos últimos 4 anos. Então, nós tivemos no governo passado uma alteração de lei, né, que é uma lei de política industrial. Então, antigamente, as indústrias que queriam se instalar, elas procuravam, né, pela prefeitura para solicitar a área. E aí a prefeitura tinha lá um cardápio de áreas, né? E aí era meio que na base do diálogo, né? E aí ficava uma situação de que por que para um e não para outro, não existia muita transparência, então existia muita conversa, muito falatório, muita dúvida, muita suspeita. Então foi feita uma lei moderna. O que essa lei moderna trouxe? Que para se conceder as áreas em Bauru, em distritos industriais, é preciso se fazer um chamamento público, um edital, né? E aí esse edital é que colocaria as regras para que as empresas que estivessem pleiteando pudessem ocupar as áreas que estariam disponíveis nesse edital. O que aconteceu? Nós não tivemos um edital nesses últimos 4 anos. Então, dificultou, trouxe uma burocracia que os nossos vizinhos não têm. Entendeu? Então, quando a gente fala em política de indústria, a gente tem que olhar o que o vizinho está fazendo. Porque é muito bacana Bauru. Ah, é uma região maravilhosa. Tá, Magudos também é, Lençóis também é, Pederneiras também é, tá tudo aqui juntinho. Não muda muita coisa para o empresário. Ah, nós temos uma qualidade de mão de obra excepcional. Ok, mas a pessoa hoje sai daqui e vai ali trabalhar. Então, assim, não é mais isso que faz a diferença. O que faz a diferença? As condições de instalação e a burocracia. Onde a gente tem área hoje? Distrito 1, 2, 3 e 4. Distrito 5 esquece, que aquilo lá não vai ser distrito nunca. Só conversa, né? Então, assim, nós temos 1, 2, 3 e 4. Temos áreas? Temos áreas. São áreas muito grandes? Não, não são. Atende a todo tipo de indústria? Não, não atende. Se nós quisermos avançar em indústrias grandes, onde é que nós vamos colocar essas indústrias? Nas margens das rodovias. Só que nas margens das rodovias, os terrenos não são da prefeitura, são do privado. O que a prefeitura tem que fazer? Tem que trazer essas áreas para ela. Aí eu concordo com desapropriar, aí eu concordo em estabelecer uma política industrial que traga desenvolvimento econômico para a cidade, né? E aí eu acho que precisa ser mapeado quais são essas áreas, né?
quanto custam essas áreas, né? E que tipo de indústria é interessante estar em Bauru, não só do ponto de vista do industrial, mas também da própria cidade, né? Então, ter uma política de construção, né, de um segmento industrial que seja bastante atrativo nessa região, nas condições da cidade, e que desperte aí um novo momento de Bauru. A ferrovia já foi. O momento da ferrovia já foi, e nós não acordamos ainda, né? Nós estamos esperando o quê? Nós temos que desenvolver uma política econômica. Não dá para a gente ficar aguardando que as coisas aconteçam sozinhas. E atrapalhando, né? Porque olha o que a prefeitura atrapalhou o calçadão da Batista. Esse ano em especial foi lamentável. O que nós recebemos de queixas dos comerciantes, principalmente em vésperas de Dia das Mães. Olha, até agora, né? Assim, é uma tristeza, uma tristeza. É claro que a gente quer revitalização, a gente quer um monte de coisa para o centro da cidade, inclusive está no nosso projeto. Mas a gente não pode prejudicar. Então, uma obra que poderia ser feita em, sei lá, 3 meses, que foi o tempo praticamente que se levou para construir o calçadão, né? Então, para reformar, poderia se pensar. Quase 40 anos atrás, inclusive com tecnologias muito diferentes. Kiara, aproveitando esse gancho que você passou por educação, eu queria colocar em perspectiva o seguinte: nós passamos os últimos anos, não só nesse governo, mas também no governo anterior, em algum momento, ou em boa parte do momento, discutindo a educação do ponto de vista da ineficiência da utilização do dinheiro. Seja a compra de imóveis, seja a compra de equipamentos, de uniformes. Nós tivemos ainda em governos passados até mesmo a história da compra de fogão, ar-condicionado, coisa que ia tudo lá para o almoxarifado ser entulhado, né? Como a gente continuou vendo acontecer. E você tocou num ponto onde nós temos metas de ensino, de educação a cumprir, e elas saem, elas desaparecem do debate. As pessoas em Bauru, nos últimos tempos, não discutem mais a qualidade da educação. A gente está discutindo apenas e tão somente por que a gente não consegue, entre aspas, como você mesma disse, com tanto dinheiro, fazer com que nós tenhamos um índice de desenvolvimento. Saiu recentemente aí, né, o levantamento em relação à qualidade das escolas no Brasil. A gente está lá patinando já há algum tempo. Como mudar esse foco? Como é que você vê isso? E outra pergunta já, para não perder o bonde. Kiara prefeita, vai se colocar em prática o que foi aprovado, mesmo ainda sob discussão, em relação à estação de tratamento de esgoto, a concessão? Qual você quer que eu responda primeiro? Fica à vontade. Eu vou revogar a lei da concessão da estação de tratamento de esgoto. Essa lei quebra o DAE. As pessoas falam que eu quebrei o copo. Eu quebrei o copo e quero que as pessoas se lembrem. Se lembrem que isso é um símbolo. O DAE, se não tiver a revogação da lei, vai quebrar. E aí a gente está falando do quê? De uma empresa que vai ser passada por um terceiro. Por quê? Ou a prefeitura vai subsidiar a sustentabilidade do DAE, porque é impossível o DAE sozinho ter recursos para investir na água, tá? Ponto. O DAE ou vai ter um aumento de tarifa estrondoso para dar suporte a essa sustentabilidade, ou a prefeitura vai ter que colocar dinheiro lá, subsidiar, tá? Fazer aportes. Se não acontecer isso, o que vai acontecer? Ah, não tem jeito, passa para um terceiro. Ok. Tá. É esse o objetivo? Eu já podia ter falado agora, né? Acontece o seguinte, a hora que você sobe a tarifa de água, você sobe a de esgoto também. Então, as pessoas precisam entender o que foi esse processo de concessão. É uma concessão descabida. Quando você fala que você coloca uma obra de drenagem de 500 milhões de reais numa concessão, você está falando que nós vamos pagar essa drenagem na tarifa de água ou tarifa de esgoto. Não estamos falando de outra coisa, não tem presente. Eu sou empresária. Não tem presente, gente. Não existe. De onde sai esse dinheiro? Aí vai reformar a estação de tratamento de esgoto. Nós estamos pagando na tarifa de esgoto. Está pagando tudo.
Então, assim, se um terceiro pode fazer, por que a prefeitura não pode fazer? Por que o DAI não pode fazer? Essa conta me assusta muito, sabe? É a gente assumir uma incompetência de realização, de obra. Pelo amor de Deus, sabe? A gente não está falando de um novo serviço, a gente está falando de obras que precisam ser feitas. Então, vou revogar. E com relação à educação, o ano que vem, 2025, é ano de revisão do Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação é onde vai ser definido todas as questões que são que fogem desse escopo de infraestrutura física, tecnológica, né, de recursos humanos. Ela foca especificamente no ensino-aprendizagem. E aí é que a gente tem uma discussão ampla. Por exemplo, eu sempre escuto assim, poderia assim, colocar formação para robótica nas escolas. Bacana. Poderia ter uma formação para educação financeira para as crianças. Bacana. Quando que a gente discute isso? É no Plano Municipal de Educação. Então, a discussão, ela precisa acontecer, ela vai acontecer, natural, está previsto. Então, o plano vence, tem as conferências, já até teve aí alguns encaminhamentos por conferência, mas é o momento onde a gente discute. E vou dizer mais, os nossos resultados nas avaliações, e aí a gente fala assim, que tipo de avaliação a gente tem? A gente tem as avaliações do governo federal, do governo estadual. Então, a gente tem o IDEB, o SAEB, o SARESP, né? Que são as avaliações que dão para a gente os indicativos de onde é que a gente tem que melhorar ou não. Nós passamos por pandemia aí, né? As nossas crianças têm defasagem, não está tudo bem. Não está tudo bem. Então, assim, nós estamos avançando, não estamos, preciso olhar essa avaliação, né? Essa avaliação que foi feita aí o ano passado, ela trouxe preocupações. E agora, pior, os recursos que serão repassados, inclusive de Fundeb, elas levarão em consideração esses resultados. Nós vamos perder recurso. Então, tem muito, muito a se discutir quando for falar de qualidade de ensino e aprendizagem, não prédio. Chiara, você tem 3 minutos aí para... Jura? Só isso? Agradecer mas aos dessa ouvintes. vez não tem pergunta, mas... Eu quero agradecer muito, muito a todos vocês. Eu fico muito feliz quando eu posso vir aqui na rádio, eu escuto, acompanho, torço. Às vezes eu fico brava com, alguns entrevistados que falam umas coisas assim que eu discordo completamente, como ontem, por exemplo, mas esse espaço aqui é muito democrático, né? Essa possibilidade de a gente estar aqui junto, conversando, discutindo, é rica. E o quanto a gente percebe que o bauruense gosta, né, e acompanha, e participa, e fica comentando depois. Então, assim, eu agradeço demais essa possibilidade, essa oportunidade. Parabenizo a 94 por estar proporcionando de forma democrática esse momento. E tenho certeza que é isso aqui, que faz a diferença na hora das pessoas decidirem o voto. Né? E pensando em voto, eu quero que pensem em mim e pensem no Meira, que está aqui comigo, que é o meu vice, né? Que é tão competente quanto eu, tão experiente quanto eu, né? Que tem condições de qualquer problema. Se eu morrer amanhã, né? O Meira tem total condições de continuar o trabalho, porque a gente trabalha junto há 8 anos, né? E eu fico nessa tranquilidade. Sabe que eu sempre penso nisso? A gente tem que ter a tranquilidade na vida da gente das sucessões. Né? Sempre, né? Então, eu sempre penso nisso. Eu acho que nós temos condições de desenvolver o trabalho bem diferente daquilo que a gente tem visto, de verdade. Eu acredito, não estou numa aventura, não estou numa campanha para participar, né? Eu entrei nessa campanha realmente para dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, apresentar propostas concretas que foram desenvolvidas, não foi só por mim, não, nem só pelo Meira, foram desenvolvidas com pessoas das mais diversas áreas, pessoas técnicas, lideranças, e que tinham muito a contribuir, e que continuarão a contribuir, porque nós vamos ouvir ainda todos os conselhos municipais, nós vamos fazer reuniões em
todas as regiões da cidade. Então, o nosso planejamento é de construção mesmo de algo que vai fazer diferença na cidade de Bauru, porque chegou a hora, ou a gente muda agora, ou a gente vai ficar para trás, mesmo de cidades que são muito menores hoje e que serão muito maiores amanhã.